E vamos falar sobre o afastamento da gestante, uma medida que acabou pegando todos de surpresa, né? Foi a lei que entrou em vigor e começou aí com efeitos imediatos a partir de maio. Isso acabou abarrotando lá os escritórios, né? O meu, acho que o da doutora Natália também, e não paravam de ligar. E agora o que é que eu faço, né? Tenho lá uma empregada gestante que trabalha ou no meu escritório ou em casa, que também tem sido um grande problema, e problema quando eu digo é na forma de organizar, né? Como que coloco a minha empregada para fazer home office, ou como que eu coloco lá aquela funcionária que trabalha numa empresa terceirizada ou que trabalha na portaria, e a lei ainda vem de forma muito sucinta, né? Ela é uma lei complexa e que ainda vem de forma sucinta, de forma que não explica de onde sairia esse custeio, como que se daria isso, né? Ela de forma indistinta fala, põe todas as gestantes em casa e acabou. E eu aqui estou curioso para saber a opinião dos nossos convidados a respeito. Eu tenho 3 pontos assim que são muito importantes, tá? O primeiro dos pontos o Brasil é signatário da Convenção 103 da OIT. E a Convenção 103, foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio como status supralegal, então acima da própria lei. A lei fala o seguinte, essa convenção: em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega, no caso de licença maternidade ou afastamento do trabalho em razão disso. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho muito importante a gente chegar a uma conclusão, que o empregador não tem como colocar a pessoa em home office. Como que vai fazer? Olha, a pretensão teria que ser ajuizada contra o INSS, e como a Convenção 103 da OIT foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, e o artigo 8º, item 8, artigo 4º, item 8 dessa convenção menciona que o empregador não pode ser responsabilizado, como a doutora Maíra mencionou, também entendo que seria cabível contra o INSS uma pretensão para que a União arque com esse custo. E daí vem uma segunda discussão. Aí como é que fica a responsabilidade fiscal nesse particular, já que não existe previsão de custeio financeiro no ordenamento jurídico, seja na lei orçamentária anual, seja na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para essa lei que foi tocada, acredito eu, a toque de caixa, né? Segundo ponto, quanto a isso, quanto à ausência de previsão orçamentária, a gente tem 2 julgamentos do Supremo Tribunal Federal que afastam a necessidade de previsão orçamentária para custeio anterior, tá? E esses 2 julgados são RS 778889 e ADI 6327, que menciona que nesses casos não precisa de previsão orçamentária específica anterior para esse tipo de verba, ou seja, para uma licença maternidade, para um afastamento de uma gestante em uma situação pandêmica, tá? E o terceiro ponto que eu queria deixar bem claro, muitos empregadores falam, mas vou deixar ela trabalhando ali, tudo, se der algum tipo de problema, qual vai ser o problema que eu posso ter? Olha, numa fiscalização do Ministério do Trabalho é possível que tenha algum tipo de multa, mas acho que o maior receio assim de um empregador tem que ser o seguinte: vamos pensar que essa gestante está ali trabalhando, tá? Ela trabalha, vamos dizer, como assistente geral, ajudante geral lá, faz limpeza de chão, ajuda a manter o imóvel, enfim, faz esse tipo de atividade. E não tem como trabalhar em home office. Aí ela foi trabalhar para o presencial, e no presencial ela contraiu o Covid, e daí teve um aborto, ou ficou com algum tipo de sequela, ou veio a óbito. Nesses casos, o empregador tende a responder, nesse caso, objetivamente, ou, ainda que se reconheça a modalidade subjetiva de responsabilidade civil, vai estar patente a culpa dele no evento danoso. Então, vai haver a responsabilidade civil desse empregador. Então, esse talvez seja a maior cautela ali, além da necessidade da tutela da saúde da gestante, em matérias monetárias, financeiras, é possível a responsabilização do empregador por existência de culpa, tá? Esses são os 3 pontos que eu acho interessantes a gente conhecer da lei. Então, o primeiro ponto, o empregador não pode ser responsabilizado pelo custeio. Segundo ponto, desnecessidade de custeio de previsão na lei orçamentária. E terceiro ponto, responsabilidade do empregador em caso de evento morte, evento danoso, aborto, nesse caso. Perfeito. Já exauriu, acho que todas as minhas demais perguntas. Foi excelente. Parece quando quando a gente vai fazer aquelas audiências trabalhistas e pega um juiz bom de instrução, que ela pergunta: alguma pergunta, doutor? Excelência, sem mais, pode encerrar. Delícia, aliás, fica a dica, a gente adora. Doutora Natália, agora diz uma coisa. Vamos supor que o empregador, ele... não tem como, não vou colocar a minha empregada doméstica, ou não vejo sentido nisso, não tem como eu custear e substituir esse funcionário
por outro. Nasceria aí o direito deste empregado, tá? Que o empregador não concorda em deixar em casa, vindicar lá uma rescisão indireta do contrato de trabalho, por exemplo? Então, eu achei muito interessante a colocação do Dr. Carlos Eduardo e eu vou usar como dele as minhas palavras aqui também, de que depende muito do interlocutor, né? Então depende advogada de quem que eu sou. Mas, considerando ali como advogada do empregado, eu acho que sim, cabe a rescisão indireta, já que existe uma lei que determina que é obrigado ao afastamento. Para mim, tecnicamente falando, se torna muito simples, né? Existe a lei, é obrigado, então é passível de rescisão indireta. Mas eu achei muito interessante, eu acho que eu gostaria muito de ressaltar e parabenizar, dizer que eu concordo aí com o posicionamento da doutora Maíra, porque a gente esquece que a relação de trabalho, claro que a gente tem que preservar a vida, né? E isso, qualquer fonte do direito, qualquer área do direito, essa é a preservação principal. Mas a gente esquece que a relação de trabalho, ela fala sobre trabalho e também sobre empresas, geração de lucros e custeios, né? E o custo, jogar esse custo numa época de pandemia, numa época econômica tão gravosa para cima do empregador, num momento tão débil, né? Que as empresas estão tão debilitadas, me parece bastante complexo, né? Eu concordo com a doutora quando ela diz que isso é uma preocupação social, né? Preservar a saúde da mulher, da gestante, do nascituro, então é uma preocupação de todos os cidadãos, e acho justo que o custeio seja feito, então, pelo INSS, uma vez que então, todos os cidadãos que estariam arcando conjuntamente com essa problemática, né? Você jogar mais isso nas costas do empregador me parece bastante complexo, ainda mais numa lei que foi aplicada de forma praticamente imediata, numa época tão complicada. Então, acho que respondi aí a resposta do Dr. Tiago, mas também quis estender um pouco a discussão do assunto, porque eu acho esses assuntos polêmicos, gostosos de serem discutidos, mas porque vale a pena a discussão para que a gente abra a mente para diferentes pontos de vista, né? Porque às vezes a gente vê só ali a gestante e como é que vai ser e tudo. Tá, mas a gente tem que ver as coisas de uma forma mais macro também, né? Enfim, então esse é o meu posicionamento. Doutora Natália, só um breve adendo em cima do que a doutora falou. É importante que nós lembremos que o artigo 1º da Constituição, que traz os fundamentos da República, no inciso 4, ele coloca como fundamento da República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, assim, às vezes as pessoas leem essa primeira parte e esquecem da segunda parte, né? Ou seja, se fala aqui no próprio artigo 1º da Constituição a importância que se tenha cuidado com o trabalho como valor fundamental da nossa República e também com a livre iniciativa, ou seja, em uma análise de que ambos devem caminhar lado a lado e não um se sobrepondo ao outro. Então, por isso a importância de se ter esse tipo de cuidado quando da edição de uma lei, sobretudo uma lei que comece a produzir efeitos já no dia seguinte. Perfeito, doutor, é isso mesmo. E às vezes a gente fica muito emocionado, por assim dizer, né, quando a gente está lidando com vida, saúde, e esquece de analisar a coisa de uma maneira macro e pensar economicamente em como as coisas também, como que economicamente as empresas vão lidar com isso. Com isso vai acabar tendo uma redução, então, de contratação, o que vai gerar desemprego, o que vai gerar problema do mesmo jeito. Então, assim, as coisas têm que ser... Eu entendo que é uma situação nova, é uma situação difícil, que está todo mundo muito perdido, o judiciário, o legislador, a gente, então, como advogado, não sabe nem mais o que pensar e nem acreditar. Quando você é advogado de compliance, então, como é o meu caso, fica mais difícil ainda, né? Porque você acaba adotando uma postura bem cautelosa, mas toda hora tem uma mudança e uma novidade. Mas, enfim, acho que é importante mesmo a gente lembrar nesses assuntos, quando a gente fala de vacinação na pandemia, afastamento da gestante, importante a gente lembrar da sociedade como um todo e da importância de resguardar a saúde, sem dúvida nenhuma, mas também de resguardar os contratos de trabalho e a própria contratação, senão a gente vai tornar tudo muito inviável, né? E daí daqui a pouco não vai ter mais emprego porque não tem empregador dando conta disso tudo, né? E essa eu acho que é uma das maiores tendências no direito, inclusive, viu? É a chamada análise econômica do direito, né? O juiz não basta pensar naquele caso individual, o juiz tem que pensar o caso a partir do individual para toda a coletividade.
Eu gosto muito de falar que lá no direito alemão, lá na cadeira alemã, você pega a Suprema Corte alemã, eles têm um departamento específico, eles têm um apego muito grande, na verdade, à consequência jurídica e econômica de toda aquela decisão. E é isso que às vezes falta um pouco no Brasil, sabe? É muito importante, principalmente o Poder Judiciário, de uma maneira geral. Claro, o Legislativo também tem que conhecer, e para isso tem órgão específico dentro do Legislativo, mas no Judiciário a gente não tem ainda. É importante a gente conhecer os efeitos consequentes, as consequências econômicas, financeiras de uma decisão de um magistrado, tá? Antes de tomar uma decisão. Isso. Agora, em cima... Desculpa, continua, Vinícius. A Lindbe até trouxe uma previsão específica agora, né? A Lindbe, acho que tem no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, falando sobre isso. E agora, acho que, como a doutora Natália mencionou, o doutor Carlos também mencionaram, eu acho isso muito relevante, muito importante. Em cima disso que você disse, Vinícius, assim, eu acho que uma crítica que ela é muito pertinente aos operadores do direito em geral, tá? E aqui eu não estou falando de juízes ou de advogados ou de membros do Ministério Público ou, enfim, de nenhuma classe em específico. Estou falando de nós, operadores do direito como um todo. Eu acho que é muito importante que nós compreendamos que o direito ela é uma matéria interdisciplinar. Ela não transita, não existe um universo sozinho dentro do qual o direito está inserido. O direito ele deve transitar em conjunto com diversos outros ramos, como, por exemplo, a ciência, agora nesse caso da vacinação que nós estamos discutindo, a economia, como muito bem disse o doutor Vinícius, essa análise econômica do direito, porque senão nós corremos o risco de adotar posturas e tomar decisões que inviabilizem outras atividades e que causem consequências muito mais gravosas. Então, assim, a análise ela não pode ser baseada na paixão, na emoção e com base naquele discurso raso de vamos proteger uma determinada pessoa, vamos proteger outra pessoa. A análise ela tem que ser técnica, pautada na lei, claro, também nos princípios, né, que fundamentam o nosso ordenamento jurídico, mas levar em conta também aquilo que está fora da ciência do direito, aquilo que abrange outras áreas, que abrange a economia, que abrange a ciência, que abrange a sociologia, para que nós não fiquemos assim isolados. É por isso assim que eu sempre digo que eu gosto muito de ler sobre assuntos e assistir pessoas que sabem muito mais do que eu falando de outras áreas, porque eu acho que nós, operadores do direito do trabalho, por vezes ficamos muito limitados assistindo apenas pessoas especialistas em direito do trabalho falando e, portanto, ficando sempre limitado àquele ponto de vista da pessoa que sabe muito do direito do trabalho, sabe muito do direito, mas às vezes não sabe nada sobre o resto. Então, acho que é importante também a gente sair um pouco dessa bolha do direito do trabalho, dessa bolha do direito e tentar fazer esse diálogo, né, com outras matérias, com outras ciências. E assim, para complementar com o que todos estão trazendo, às vezes a lei, ela tem que tomar o cuidado, e concordo exatamente com o Dr. Carlos Eduardo disse nessa questão de operadores do direito, porque a lei com uma visão de proteção pode gerar uma discriminação muito grande. Exato. Então, esse tem que ser um cuidado. A lei traz, buscando proteger a saúde da gestante do nascituro, mas isso pode gerar, dependendo se isso gerar um custo muito alto para o empregador, isso vai gerar uma discriminação na contratação das mulheres e de determinada idade e tudo mais. Então, tem que ter esse cuidado mesmo.